Apesar de reconhecer a gravidade desses casos que acompanhamos, o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas afirmou que não pedirá o afastamento do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, porque o estado tem apresentado bons índices de combate à criminalidade. Mas é fato que a violência segue em plena ascensão. E para falar sobre isso, nós conversamos agora com Flávio Roberto Campos, coordenador do Núcleo de Direito Antidiscriminatório da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Podemos dizer que não há uma banda podre na polícia, mas sim uma política de violência promovida pelo próprio Estado? Boa noite, Flávio. Olá, boa noite, Daiane, boa noite a todos que nos acompanham. Em primeiro lugar, uma honra muito grande estar aqui e poder contribuir com esse debate tão rico e tão profícuo para a expansão e crescimento da cidadania, exercício da cidadania no nosso Estado e no nosso país. Em primeiro lugar, é importante nós lembrarmos, Dai, que a polícia ela segue uma escala de comando, né? Então, a polícia ela é baseada na hierarquia e na obediência hierárquica e os polícias. Perdemos o Flávio aqui, vamos ver se a gente retorna, foi um problema de conexão. Mas enfim, voltamos. Flávio, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Flávio. Estão sujeitos ao comando da Polícia Militar e surge para nós o questionamento. Essas ações que nós temos visto, principalmente nos últimos dias, elas estão alinhadas com o comando da polícia ou a polícia perdeu o seu comando e agora os policiais eles estão agindo por conta própria, né? A nossa polícia está fora do controle, é o que se pergunta à população. E realmente os números têm representado esse estado de descontrole da nossa polícia e o aumento da violência institucional. Tá? E Flávio, se a violência no estado diminuiu, como afirma o governador Tarcísio de Freitas, para quem? Diminuiu para quem exatamente? Quem são essas vítimas da violência de estado? Bom, daí, em primeiro lugar, é importante nós percebermos que existe na nossa política institucional de segurança pública uma seletividade do risco, né? Uma seletividade penal que resulta na seletividade do risco. Onde é que a nossa polícia considera que está o risco, né? A ordem pública, o risco, a ordem democrática e a organização da sociedade. A nossa polícia entende que o risco está na periferia, entre as pessoas que são oriundas das classes sociais marginalizadas, historicamente desfavorecidas, são chamadas minorias políticas. Então, nós vemos que os atos de violência e de excesso da atuação policial, eles são destinados a, majoritariamente, pessoas negras, jovens da periferia e com baixo índice de desenvolvimento escolar e pessoas que de alguma forma possam ser interpretadas pelos policiais como menos detentoras de direitos e garantias que, por exemplo, uma pessoa da classe média, branca ou possivelmente uma pessoa que ostenta o maior valor aquisitivo vai receber do policial um tratamento mais condizente com o cidadão por conta dessa lógica racista, né, que está na construção histórica do nosso país, de que as pessoas negras e periféricas são, de alguma forma, inimigas da ordem social e precisam ser contidas por meio da violência institucional e autorizada do Estado. Né? Então, o rapaz foi lançado da ponte, um rapaz negro, indiscutivelmente, e nós vemos ali que algumas pessoas já veiculando a ideia de que ele fosse, de alguma forma, ligado ao crime, sem ter nenhuma informação de que houvesse alguma queixa sobre esse rapaz, mas possivelmente o fato dele ser uma pessoa negra, no nosso contexto cultural histórico,
faz com que a média das pessoas entendam que ele é o risco e por assim dizer, o policial estava autorizado ao uso extremado da violência. Lançou o rapaz da ponte porque, obviamente, os policiais, eles, como todo ser humano dentro de uma lógica de violência, onde ele próprio sofre violência e responde com violência através de seus atos, ele imaginou que aquela atitude seria uma atitude que lhe traria alguma satisfação e algum prazer, né, em estar exercendo aquela força. Né? Então, há uma legitimação da violência a tal ponto que a criatividade para essas atrocidades ela vai ser cada vez mais aflorada. Né? Então, quanto mais liberdade nós damos para a corporação exercer violência, mais variadas formas dessa violência ser exercida vão ser constatadas pela sociedade. Então, temos um limite, um freio nisso, até que aconteçam coisas que nós nunca ouvimos dizer que acontecesse antes. E Flávio, só para a gente finalizar aqui, porque a gente também está com um tempo um pouco curto, mas eu queria te perguntar, no caso desses policiais que cometeram os abusos, né, esses abusos que nós vimos, qual o caminho para a punição? Agentes flagrados em delitos seguem trabalhando em funções administrativas até a apuração dos fatos. Isso não gera uma sensação de injustiça na sociedade? Pois bem, isso é uma questão muito interessante. Daí, historicamente, nós sabemos que a polícia militar ela foi criada para conter os indesejados dentro da sua própria terra, né? Porque na origem da polícia militar era uma força nacional que poderia ser formada, inclusive por não militares, para defesa do território de ameaças internas e externas. Né? Naquele tempo, a ameaça interna era considerado pessoas negras que haviam recebido a sua liberdade e de alguma forma eram introduzidas na sociedade como vadios ou perigosos para o convívio ali da época. Né? Então, a polícia militar foi criada para exercer racismo. Né? E ao longo do tempo, essa missão institucional de levar à frente a origem escravocrata das nossas instituições, ela tem sido só robustecida, né? Seja pelo entendimento geral das instituições do Brasil, e aí eu posso citar o Judiciário, que muitas vezes endossa o arquivamento de inquéritos onde policiais, enfim, descarregam um revólver numa pessoa, até pelo Ministério Público, que não trata certos julgamentos como júri, onde os policiais são réus com o engajamento e a intrepidez que eles exercem quando é um acusado negro da periferia. Então, há uma ideia institucional que fortalece o entendimento de que os detentores de direitos e quem exerce cidadania no Brasil são pessoas brancas. Né? Uma ficção criada na fundação do país, principalmente pelos portugueses e os europeus que aqui ocupavam, numa ideia de superioridade política em relação às pessoas que estavam sendo trazidas do continente africano para o trabalho forçado e em relação às pessoas que já originários da terra residiam aqui. Então, a polícia ela vem dessa origem. Entender essa origem é fundamental para entender a lógica que fundamenta as opiniões do secretário de Segurança Pública, que fundamenta as opiniões do governador, quando uma criança negra da periferia é assassinada pela polícia, e ele chama de vitimismo barato. Né? Isso é a origem do nosso país. Quantas crianças indígenas não foram destruídas pelos bandeirantes, e isso foi visto como o desenvolvimento econômico e o progresso do nosso país. Então, esse progresso que é pregado pelo governador, que é pregado pelo secretário de Segurança Pública, tem um custo. E o custo, na história,
são de pessoas negras e pessoas indígenas, os originários dessa terra, e que foram trazidos forçadamente do continente africano. Então, essa é a luta até os dias de hoje. Né? Tá ótimo, Flávio. Muito Agora, obrigada, uma forma dessa... Desculpa. Não, desculpa, Flávio. A gente está com um tempo claro, realmente muito curto. Gostaríamos de ouvir mais você, mas as portas da TVT seguem abertas aqui para a OAB e vamos continuar acompanhando esse caso e a apuração também desses fatos. Muito obrigada mais uma vez. Uma ótima noite. Eu que agradeço. Boa noite.